Olá pessoal, seja bem-vindo novamente a esse canal. Hoje vamos dar continuidade na letra N. Hoje iremos falar sobre os necessitados. O que a Bíblia fala sobre necessitados? Como eu sempre falo para você, nesse canal eu trago temas para você de A a Z, todos os temas que você tem curiosidade de saber e que o seu líder religioso, ou o seu pastor, o seu apóstolo não fala para você, ou até mesmo você não sabe encontrar esses temas na Bíblia. Como eu sempre digo, como sempre eu falo, a Bíblia é o manual de procedimento, a Bíblia é o manual de instrução do ser humano. A Bíblia é que te conduz a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, por isso que esse canal foi criado no coração de Deus e ele colocou no meu coração para te trazer os temas de A a Z, de tudo que você tem curiosidade de saber e que talvez você não tem como compreender ou até mesmo chegar à Bíblia e poder encontrar esses temas bíblicos. E aqui eu te dou capítulos e versículos para que você possa verificar na sua casa, na sua Bíblia e com a sua família. Então esse canal não tem opinião própria, esse canal não tem achismo, esse canal fala o que a palavra diz. Então eu te dou o tema, como hoje a gente vai, o tema passado a gente falou sobre namoro, e esse tema hoje eu vou falar sobre os necessitados. Então apenas te dou o tema, te dou os capítulos e os versículos onde se encontra sobre este assunto, para que você possa verificar, como sempre falo, na sua casa, na sua Bíblia e com a sua família. Se você tiver sempre coragem de perguntar, a Bíblia, que é a boca de Deus, a maior carta que Deus deixou para o ser humano aqui na Terra, sempre terá coragem de te responder. Então não tenha medo de ir à Bíblia, porque a Bíblia nunca foi, nunca é e nunca será um livro interpretativo. Ela é um livro guia, ela sempre vai te guiar ao melhor. Aqui tem os melhores conselhos para que você possa andar erguido na vida, para que você possa andar melhor na vida, para que você possa ter melhoria na sua vida, para que você possa tomar decisões sábias na sua vida, tá? Muitas vezes a gente negligencia esse livro, muitas vezes a gente ignora, muitas vezes a gente deixa de escanteio, só que aqui é a própria boca de Deus falando para você os melhores conselhos. E se é Deus que diz, vale a pena você seguir, vale a pena você obedecer, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, e Ele é eterno, e Ele também quer te conceder essa bênção, essa bondade que Ele criou na criação do mundo e quer conceder para você, que é a eternidade, viver no mundo sem dor, sem sofrimento, sem morte, sem tristeza, sem lágrimas, sem preocupação e sem passar por toda essa dificuldade que você está passando. Eu sei que você está passando por dificuldade, eu sei que você está passando por muitas coisas na sua vida, muitas provações, mas Jesus fala, tem de bom ânimo, eu venci ao mundo, eu estou no controle de todas as coisas ainda, e eu vou dar o checkmate no tempo certo. Você está lutando com o inimigo derrotado. Sabe aquele inimigo que está na guerra, que ele já foi atingido, já perdeu a perna, já perdeu o braço, já perdeu metade do seu membro, do seu tronco, e apenas só está com um braço e um dedo atirando? É um inimigo já derrotado. Então esse é o inimigo que a gente está guerrilhando entre o grande conflito. Já é o inimigo derrotado, Cristo já venceu, Cristo já deu checkmate nele na cruz do Calvário, quando Cristo brandou Tetelestai, que significa está consumado, eu morri, eu salvei. A minha morte trouxe vida, trouxe esperança para o planeta Terra, né? Então, nada mais, nada menos do que aprender esse tema que Deus colocou para mim, para você, sobre os necessitados. O que a Bíblia fala sobre necessitado, Tom, na letra N? O que eu devo fazer para as pessoas necessitadas? Eu devo ajudar? Eu devo recusá-lo? Eu devo estender a mão? Tem uma profecia bíblica que Jesus falou assim, que ele já pronunciou quando ele andou aqui na terra 3 anos e meio no seu ministério. Ele falou, narrando já a sua vinda, falou assim que muitos naquele dia irão dizer, Senhor, estive fome. Ele vai falar para essas pessoas, estive fome e tu não me deste de comer, estava nu e tu não me vestisse, estava preso e tu não foste me visitar, estava doente e você não foi me acolher. Então, aí essas pessoas vão virar para ele e vão falar, Senhor, quando nós vimos o Senhor nessa situação, ele vai falar assim, quando você deixou de fazer a um desses meus filhos, pequenininho que seja,
deixou de fazer para mim. Então, por isso que o tema, na letra N, eu quis entrar com esse segundo tema sobre os necessitados. O que eu devo fazer, Tom, para que eu possa ajudar essas pessoas que necessitam? Somente no mundo que a gente está vivendo agora, o mundo onde está a pandemia, onde muitas pessoas perderam seu emprego, onde muitas pessoas estão passando por dificuldades, necessidades financeiras, necessidades tanto financeira quanto necessidade de saúde. Vamos englobar a palavra necessidade em tudo, onde as pessoas estão precisando de um ombro amigo. Talvez a pessoa não precise nem mesmo do seu recurso financeiro. Deus, ele não precisa do seu dinheiro. Deus, ele não precisa do seu dinheiro, ele não precisa do seu bem-estar, do seu conforto. Deus, ele é dono de tudo. Tudo é dele. Tudo é dele. Quando você acorda, ele está te dando a oportunidade de você poder recomeçar na sua vida e poder rever alguns pontos na sua vida, tirar um pouco do seu egocentrismo, achando que tudo é seu. Nada é seu, tudo é dele. Se ele quiser acessar a sua vida agora, a sua vida será acessada. Ele é o dono do ouro, da prata, ele é o dono de tudo. Então, para de ser egoísta, para de achar que tudo é seu, para de achar que tudo te pertence, que ele não se importa com você, ele se importa com você. E tudo é dele, põe isso na sua cabeça, fixa isso na sua cabeça. Está escrito aqui na palavra do Senhor: o céu e a terra me pertencem, tudo que há nela é meu. Então tudo é de Deus, você não tem nada. E quando você desce à sepultura, você não leva nada. Você não leva suas riquezas, você não leva seus bens, você não leva a sua fortuna. A única coisa que você leva é o seu caráter, o que você fez enquanto você teve em vida, apenas o seu caráter e nada mais. A diferença de um rico para um pobre diante de um caixão, diante da morte, na verdade, falando melhor, a diferença do rico e do pobre é apenas só o caixão. Dele vai ser de mármore, bonito, com eu posso dizer para você aquela parte de segurar aquela local que carrega o caixão em ouro maciço, e o outro vai ser um caixão doado pela prefeitura, um caixão de madeira, mas os dois vai ser comido pelo mesmo verme, os dois vai ser enterrado na mesma terra e os dois vão ser esquecidos diante da sociedade. Então, você quer saber realmente como todos os seres humanos são iguais? Vai no seu médico e pede para ele tirar um raio-x de você. E você vai ver que o mesmo esqueleto do rico é o mesmo esqueleto do pobre. Não há distinção. Então, para Deus, Deus não faz exceção de pessoas. Deus, ele não faz separação de pessoas. Para Deus, todos é iguais. Não importa a sua classe social, não importa o seu dinheiro, não importa qual o bem que você tem, você é a mesma pessoa diante de Deus. Steve Jobs, antes de morrer, ele falou a seguinte frase: eu tenho todo o dinheiro, eu tenho tudo o que eu posso fazer para poder me curar. Eu posso comprar os melhores médicos, eu posso contratar os melhores hospitais, mas nenhum desses pode me trazer a vida ou curar a minha doença. Entende? Então seu dinheiro não pode ganhar o mundo. O seu dinheiro, o seu egocentrismo não pode ganhar o mundo. Então não vive em prol disso, porque tudo isso passa. Se dessa sepultura, tudo isso fica. Fica apenas, em algumas famílias, briga por herança, por aquilo que você deixou. E a melhor e a maior herança que você deve carregar é deixar um bom exemplo para os seus filhos, para a sua filha, mostrando que você foi uma pessoa de um bom caráter, uma pessoa de fé, uma pessoa que, independente da dificuldade, independente dos problemas que te acompanham, você nunca deixou de acreditar, de ter fé. Então, fé é acreditar em Deus, sem duvidar, sem questionar. É acreditar que Ele pode te ajudar e que Ele está te ajudando. Agora, a partir da hora que você tem fé e duvida, e a partir da hora que você tem fé e fala, será? Você para de ter fé e começa a ter fedeísmo, que é a fé que duvida, a fé que não deve ser chamada como fé,
apenas fideísmo. Você acredita duvidando, isso não é fé. Deus quer que você tenha uma fé genuína. Deus quer que você tenha aquela fé que uma criança diante de um pai, dentro de uma piscina que é funda, que fica até o pescoço do pai, e a criancinha está brincando na piscina que lhe cabe, que é a piscina mais rasa, e o pai fala: filha, vem aqui, pula aqui no colo do papai. E ela sem hesitar, e ela sem ter medo, sem ter desconfiança, mesmo ela sabendo, mesmo ela tendo a percepção que aquela piscina é funda, que aquela piscina não foi feita para ela estar ali, mas o pai dela tá ali dentro da piscina, com os braços estirados e falando: filha, filho, se joga que o papai te pega. E ela mesmo assim, sabendo de todas essas dificuldades, esses empecilhos, todas essas barreiras, que lá é fundo, que ali se ela se jogar, ela pode se afogar, que se ela se jogar, ela pode até mesmo morrer, mas quem está pedindo é o pai dela, com os braços estirados. E ela acredita que o pai vai o amparar e vai segurar ela, e ela se atira nos braços do pai. Isso é fé, isso é confiar. Quando Deus fala: filho, confia em mim, entrega seus caminhos a mim, é isso que Ele quer que você faça. Se entrega de corpo e alma, entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Este é o sucesso verdadeiro. Está aqui no mundo, mas é em Deus confiar. Como diz a melodia, a glória desse mundo é passageira. A vida passa e tudo que ela traz. Se você está com Deus, você não deve temer ao futuro, porque Deus está contigo. Não tema o futuro. Se Ele está com você, pode cair o mundo, pode vir tempestade, pode vir desgraça. Você estará em paz, porque o seu Deus te prometeu que te livrará. E Ele mesmo disse, na palavra dele: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então confia nesse Deus. O mesmo Deus que guiou Abraão, o mesmo Deus que guiou Jacó, o mesmo Deus que guiou Isaac, o mesmo Deus que guiou Paulo, o mesmo Deus que guiou Isaías, o mesmo Deus que guiou Daniel nas cortes de Babilônia, o mesmo Deus que guiou João na ilha de Patmos, é o mesmo Deus de hoje que vai guiar e vai te proteger. Não importa que esse livro aqui, ele foi escrito com sangue de mártires, muitos deram a vida para que esse livro você tivesse acesso, esse livro que está aberto na minha mão, que é a palavra de Deus que foi escrita por sangue desses mártires, para que possa valer a pena, para que a sua vida possa ter sentido. Esse livro aqui, hoje que está aberto, foi derramado muito sangue, muitos deram a vida por ele. E será que você está disposto a dar a vida para obedecer e fazer a vontade de Deus? Pois a palavra de Deus fala: aquele que persevera até o fim será salvo. Então a palavra que antecede a salvação é perseverança. Então persevera, não tenha medo do amanhã, pois o amanhã pertence a Deus. Vivo hoje, o ontem já foi, o amanhã é incerto. O hoje é que você deve viver. Então não tenha medo do futuro, não tema o futuro, pois Deus está contigo. Como eu falei, pode cair o mundo, se você está com Deus, você está em paz. Não tema a morte, porque Ele falou: ainda que morra, crendo em mim, você vai viver. Ele tem um plano melhor para a tua vida. Ele tem o melhor para a tua vida. Ele sempre tem o melhor. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Sem Deus, nada você pode fazer. Ele mesmo falou: sem mim, nada pode fazer. Nada eu podemos fazer. Então vamos entrar no tema sobre necessitados, na letra N. Eu queria dar esse spoiler, dar essa introdução para mostrar que você sem Deus, você não é nada. Mas você com Deus, você é tudo. Pode vir dificuldade, mas você vai vencer. Tenha fé, pratica a tua fé. Tenha fé, pratica a tua fé. Não importa a dificuldade, o inimigo vai colocar pedras e barreiras, mas a única coisa que ele pode fazer é colocar pedras e barreiras. Só que o seu Deus, ele vai guiar na tua mão e vai te ajudar você a passar por essas pedras,
por essas barreiras, por essa dificuldade, porque ele é um Deus de aliança, ele é um Deus de promessa, ele não é um Deus de mentira, ele é um Deus que promete e ele vai se cumprir. O mundo começa, esse livro que foi escrito por sangue de mártires, começa com um paraíso maravilhoso. O meio dela é só Deus lutando em prol da humanidade, a humanidade pecando, se afastando de Deus e correndo, e Deus correndo atrás, e Deus mandando profetas, e Deus usando através do seu Santo Espírito. Aí depois chega no Novo Testamento, né, que a gente fala, né, que ele é dividido em duas partes, Velho e Novo Testamento, não que é velho porque não tem validade, mas só que é o que conta o ministério de Cristo, aí mostra o próprio Deus em carne humana, vindo ensinar o ser humano e morrer pelo ser humano, e finaliza mostrando novamente o mundo, um paraíso, o mundo restaurado, o mundo cheio de felicidade, de bênçãos e salvação. Então, começa com o mundo glorificado e finaliza com o mundo glorificado. Só o meio, que é Deus, correndo atrás da humanidade e a humanidade se afastando de Deus. Então, a própria palavra que está aberta na minha mão fala que os nossos pecados, nós mesmos, decidimos se afastar de Deus. Não Deus de nós. Deus sempre esteve perto de nós. Mas os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas Ele sempre está de braços abertos para poder te amparar, para poder te ajudar, para poder te socorrer. Mas, infelizmente, nós tentamos resolver os nossos problemas com nossas próprias forças e deixamos Deus de lado. E aí nós quebramos a cara porque nós não sabemos o amanhã, nós não sabemos o que acontece na nossa vida. Nossa vida é incerta. Mas com Deus, se você seguir o mapa, você vai chegar ao tesouro. E esse tesouro que está no final da jornada da sua vida é Cristo Jesus. Um mundo melhor, cheio de felicidade, cheio de amor, sem tristeza, sem morte, sem dificuldade, sem angústia, sem choro, sem pranto, sem luto e sem dor. Vamos entrar no tema? Necessitados. Como que eu devo proceder com as pessoas necessitadas, Tom? Vamos lá. A primeira pergunta que eu deixei para você sobre o tema necessitados, que é o seguinte: que lição Deus nos ensina sobre as viúvas? Tem pessoas que é viúva, que perdeu seu ente querido, aquela pessoa amada. Então, que lição Deus pede para que nós, cristão, ou nós, ser humano, não importa você ser cristão, você tem que ser gentil, você tem que ser generoso. Que lição Deus pede para que eu e você devemos agir diante das pessoas viúvas que perdeu o seu ente querido, aquela pessoa que foi até o matrimônio com ela, viveu tantos anos com ela e agora ela se encontra viúva, aquela pessoa desceu à sepultura. Que lição a Bíblia fala? Então eu vou começar com essa primeira pergunta. A pergunta é: que lição Deus nos ensina sobre as viúvas? Onde está escrito isso, Tom? Na Bíblia? Você vai lá no livro de 1 Timóteo, Novo Testamento. Se você tiver dificuldade de achar os livros da Bíblia, você fecha a sua Bíblia, você abre na primeira, a segunda folha da sua Bíblia, vai ter um índice com todos os livros e a página e o nome dos livros. E ali você vai lá, ver qual é a página onde está Timóteo, né? 1 Timóteo, vai estar o número 1, escrito Timóteo depois. Você vai lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo de 3 ao 16. Capítulo é sempre número grandão. Então, 1 Timóteo, capítulo 5, número grandão, e o versículo é o número pequenininho. Versículo 3 ao 16. Qual a pergunta? Que lição Deus nos ensina sobre as viúvas? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3 a 16. Você vai achar a resposta para essa pergunta. Eu não leio aqui as perguntas que eu dou para você, uma forma didática de incentivar você a ir até a sua Bíblia e ler os textos bíblicos na sua Bíblia, tá bom? Segunda pergunta do tema ainda, necessitados. A segunda pergunta fala assim: o que acontece quando eu e você somos generosos com as pessoas? O que acontece, Tom, quando eu sou generoso com uma pessoa? A salvação é por obras? Não. Mas a fé sem obras, ela é morta, a Bíblia fala, tá bom? Você não é salvo pelas obras. Mas se você tem fé em Deus e você não tem obras, então significa que você não tem fé. Você não é salvo por fazer nada.
Você não precisa fazer nada para ser salvo. Cristo já fez. Mas quando você tem fé nele, você faz o que ele fez. Ajuda, estende a mão, não condena, não julga, ok? Então a pergunta é, o que acontece com quem é generoso? O que acontece com as pessoas generosas? Se eu for generoso, o que acontece comigo? O que a Bíblia fala sobre as pessoas generosas? Você vai lá na sua Bíblia, no livro de Provérbios, o livro de Salomão, do homem mais sábio que viveu nesse mundo, livro de Provérbios, no capítulo 11, versículo 24 e 25. Capítulo número grandão e o versículo número pequeno. Então, Provérbios, capítulo 11, 24 e 25. Vai lá e você vai achar a resposta. O que acontece quando você é generoso, tá bom? Essa é a pergunta. Vamos para a próxima pergunta do tema aqui ainda sobre necessitados. Próxima pergunta fala assim: qual é o nosso dever? Olha que pergunta interessante. Qual é o nosso dever com as pessoas pobres, com as pessoas que têm menos que você? Qual é o seu dever? O que a Bíblia fala? Qual é o meu dever com as pessoas pobres, que têm menos que eu? O que eu devo fazer? Qual o conselho que a Bíblia me dá? Você vai lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 15, no versículo 8, 10, no versículo 8, 10 e o 11. Vai ter resposta para essa pergunta para você. A pergunta é, qual é o que eu devo fazer com os pobres, com as pessoas pobres? O que eu devo fazer para as pessoas pobres, que têm menos que eu? Essa é a pergunta. Qual é o nosso dever? O que eu devo fazer para as pessoas pobres? Você vai no livro de Deuteronômio, no capítulo 15, no versículo 7, 8, 10 e 11. 7, 8, 10 e 11. Vai te dar a resposta que você deve fazer com as pessoas pobres, tá bom? Lá te dá a resposta dessa pergunta. Eu não te falo aqui, eu deixo para você ir lá e ver na sua Bíblia com a sua família, tá bom? Vamos para a última pergunta do tema sobre necessitado, assim, mais delonga no vídeo. Aqui o vídeo é objetivo, te dou o capítulo e versículo do tema para que você aprenda, para que você vá até a sua Bíblia, para que você estude, tá bom? Examinar as escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna. E é ela que vai dar testemunho de Jesus Cristo. E através dela você vai ter a vida eterna. A última pergunta é assim: o que Deus faz com quem ajuda? Olha que pergunta interessante. O que Deus faz com quem ajuda o outro? O que Deus faz com a pessoa que ajuda a outra pessoa? Será que Deus rejeita? Será que Deus vira as costas? Será que Deus ele não gosta que você ajude as pessoas? A pergunta é, por isso que eu deixei essa pergunta para o final. O que Deus faz quando você ajuda uma pessoa? O que será que Deus faz quando você ajuda uma pessoa? Tem isso na Bíblia, Tom? Tem. Onde está escrito isso na Bíblia, Tom? Fala para mim. Vou te falar. O que Deus faz quando você ajuda uma pessoa? Ele fica de braço cruzado? Ele não faz nada? Ele apenas fala parabéns? O que ele faz quando você ajuda uma pessoa? Estende a mão para uma pessoa. Deus fala, dê um passo para uma pessoa e eu darei 10 para você. O nosso Deus, ele é um Deus que ajuda. Ele te ajuda e ele quer que você ajude outras pessoas. Ele não quer que você viva um cristianismo de igreja. Deus ele não quer que você vive plantado numa igreja. Deus quer que você vive em congregação. Deus quer que você vive em união, sim, com os irmãos que têm o mesmo objetivo, a mesma fé que você, que está caminhando a mesma fé para rumo a Canaã celestial, que brevemente ele irá trazer. Isso é importante, mas Deus não quer que você seja um cristão de igreja. Deus não quer que você seja igrejista. Deus quer que você aprenda o que lá está sendo dito e saia ao mundo afora, pregar o evangelho a todas as nações, então virá o fim. Mateus capítulo 28. Deus quer que você aprenda, não seja um crente efeito bexiga, que só se enche, chega a hora que explode. O que acontece com a bexiga quando você enche muito ela? Enche muito. O que acontece com ela? Ela explode. E muitos crentes vão se explodir nesse dia, quando Cristo voltar, quando Cristo falar, perguntar, cadê os seus frutos? O que você fez com aquele conhecimento que eu te dei? Por isso que eu criei esse canal, para que ele chegue até você, para que você não seja um crente bexiga, que só se enche da palavra, mas não passa. Tem pessoas aí fora, mas Tom, eu não sei pregar, eu não sei falar. Tem pessoas aí fora que só precisa falar, Deus te ama, Jesus te ama, você não está sozinho. Tem pessoas aí fora que só precisa de um abraço, só precisa de um carinho, só precisa ouvir falar assim, ó, Deus está com você, você não está sozinho nessa jornada.
Então vamos lá para a última pergunta para finalizar o vídeo. Passei mais delonga. A pergunta é: o que Deus faz com aqueles que ajudam? Onde está escrito isso, Tom, na Bíblia? Fala para mim. Você vai lá no livro de Salmos. Olha que fácil. O livro de Salmos, meio da Bíblia. O livro de Salmos, no capítulo 41, de 1 ao 3. O que Deus faz quando você ajuda uma pessoa? O livro de Salmos te dá a resposta. Salmos, capítulo 41, de 1 a 3. Esse foi o tema sobre os necessitados. Espero que você gostou. O vídeo ficou longo, mas é necessário eu falar essas coisas para que você possa entender e aprender qual o propósito de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus faça resplandecer diante de ti a tua face e te dê a paz. Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de te responder. Nem só do seu dinheiro viverá o ser humano, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Céu e terra passarão, mas a minha palavra permanece eternamente. Até o próximo vídeo. Ore por mim, que eu estarei orando por você. Meu nome é Tom Santos. Se inscreva nesse canal, deixe seu like se você gostou e compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas. Até o próximo vídeo. Tchau!